Olá! Continuando o nosso estudo da Epístola aos Hebreus, vamos analisar hoje o capítulo de número 12, versículos 4 a 13. Faça a leitura da passagem. Objetivo desse estudo: analisar como as provações podem ser uma revelação do amor de Deus para seus filhos. Vamos fazer a análise dessa passagem, analisando como podem as provações, as dificuldades da vida serem uma revelação do amor que Deus tem para com seus filhos. Isso pode parecer um paradoxo, algo totalmente sem nenhum sentido, mas vamos ao final do estudo analisar se realmente é algo sem sentido ou não. O versículo 4 precisa ser entendido dentro do seu contexto. Os judeus convertidos a Cristo estavam, muitos deles, desistindo da fé cristã em meio à perseguição dos judeus. Não estavam dispostos a ser mártires da fé cristã como muitos de seus conterrâneos. Não tinham assumido um compromisso até a morte, se necessário, com o Senhor Jesus. Em outras palavras, não estavam resistindo até ao sangue. Este é o contexto tanto dessa passagem quanto de toda a Epístola aos Hebreus. Vamos lembrar que o autor de Hebreus é incerto, mas nós temos por certeza qual é a população a quem ele se dirige. Um grupo de hebreus ou judeus, em um de nossos estudos já vimos a diferença, que estavam dispersos por todo o antigo Império Romano. Muitos deles estavam sendo perseguidos nesse tempo, com tantas provações, tantas mortes de modos diferentes por serem fiéis ao Senhor Jesus. Este pode ser um texto muito próximo do imperador Nero, que perseguiu terrivelmente aos cristãos, e muitos estavam desistindo. As provações eram muitas, as dificuldades eram muitas. Era muito caro, aparentemente, o preço que estavam pagando pela fidelidade ao nome do Senhor Jesus. Então o autor escreve-lhes dizendo que, ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Bem, nós já veremos na sequência que o autor faz uso aqui do Velho Testamento, mas todo aquele que está desistindo, por um lado, tem essa questão no contexto aqui do sofrimento, da opressão. Mas por outro lado, todo aquele que está desistindo, no fundo, é porque não ama o Senhor. Porque quem ama o Senhor, ele resiste até a morte. O Senhor Jesus disse que aquele realmente que perseverasse até o final, esse seria salvo, e ninguém persevera até o final se não for por amor a Deus. Então essa correção do Senhor muitas vezes vem por meio dos sofrimentos. E isso é uma coisa que nenhum cristão quer. Ainda mais hoje no século XXI, com a teologia da prosperidade pregando um mundo tão maravilhoso, um cristianismo tão maravilhoso para os cristãos, que determinam aquilo que querem e Deus faz. Essa mensagem que agora trago
ela não agrada a maioria. Mas vamos continuar o nosso estudo e veremos realmente dentro do contexto que essa mensagem é uma mensagem do amor de Deus, e esse amor expresso na sua disciplina, na sua educação, para os seus filhos participarem da sua santidade e um dia morarem com ele no céu. Por não terem assumido um compromisso de fidelidade até o fim, muitos estavam sendo reprovados e assim repreendidos pelo Senhor. Versículos 5 a 6. O objetivo da repreensão do Senhor sempre visa uma vida aprovada pelo Senhor, onde vivamos em santidade, diz o versículo de número 10. Dentro desse mesmo contexto, nós podemos ir até o versículo número 10 e ali lemos: pois eles, quem? Os nossos pais, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes. Participantes de quê? Da sua santidade. Não há outra forma de nós participarmos da santidade de Deus se não for por meio do sofrimento. Você pode não concordar com isso, mas se você não concorda, me diga outra forma pela qual nós que estamos tão pressionados pelo pecado nesse mundo, como que nós vamos realmente nos tornar participantes da santidade de Deus se não for pelo sofrimento? O sofrimento a cada dia nos revela um pouco mais o quanto nós somos pequenos, o quanto nós somos limitados, o quanto nós somos fracos e o quanto nós dependemos de Deus. E então toda a expressão desse coração mundano começa realmente a poder se dobrar, a poder reconhecer, a se quebrantar diante do Senhor, suplicando pela misericórdia, suplicando pela graça dele. E é por esse meio que Deus tem feito todas as gerações de cristãos participarem da sua santidade. Ou seja, o sofrimento que Deus permite ao cristão, esse é benéfico para ele. Só que nós veremos na continuidade, na leitura, que no momento em que passamos por isso nós não queremos. Nós queremos os benefícios de uma fé. Nós queremos o melhor deste mundo, comer o melhor da terra. Nós queremos estar por cabeça e não por cauda. Nós aproveitamos a palavra de Deus e a distorcemos e aí nos apropriamos e determinamos isso. Mas isso não é cristianismo. Isso é uma invenção que fizeram aí. Cristianismo é isso, ser fiel ao Senhor e participar da santidade dele, mesmo passando por sofrimento e ainda com a consciência de que, se Deus permitiu que passássemos por esse sofrimento, é porque esta é a escola de treinamento histórica dele para os seus filhos. Quando repreendidos, geralmente ficamos tristes no momento da repreensão. Com o passar do tempo, porém, sempre chegamos à conclusão que aquilo foi o melhor para nós. Quando quem repreende tem razão, versículo 11. Assim, sempre foi com nossos pais. Deus sempre tem razão quando repreende um filho. Nossos pais sempre nos corrigiram, diz o texto, mas às vezes eles não tinham razão. Mesmo assim, quando não tinham razão, na maior parte das vezes o fizeram, pensando que estavam fazendo o melhor para nós. E sempre que tinham razão, estavam realmente fazendo o melhor para nós. Geralmente as intenções dos pais sempre são as melhores. Mas aí a analogia nos leva a mostrar que Deus age dessa forma, só que com uma diferença. Deus nunca erra. Então, se Ele está lhe permitindo passar por um sofrimento o qual você não queria passar, mas Ele permitiu que você passasse agora, dê graças a Ele por isso. Em todas as coisas dai graça. Dai graças agora por esse sofrimento. No devido tempo, Deus lhe mostrará, se assim aprouver a Ele, o porquê que você está passando por isso.
E creia, confie no que eu lhe digo agora. Você ainda louvará a Deus quando compreender que isso realmente era o melhor para a sua vida. E é justamente de disciplina, em forma de repreensões e exortações, de que trata os versículos 5 a 11. Não importa o que estejamos passando em nossa vida, se estamos bem ou mal, saudáveis ou doentes, abundantes ou necessitados, precisamos viver como quem se prepara para encontrar-se com Deus. Precisamos viver dispostos a resistir até ao sangue em nossa luta contra o pecado. Quando não assumimos essa postura em nosso andar diário, então somos muitas vezes açoitados por ele. Versículo 6. Evidentemente, este açoite é uma forma de disciplina, que pode dar-se através de uma provação pela qual o Senhor permita que passemos, vinda diretamente dele, a fim de nos fazer refletir sobre nossa vida. O objetivo de Deus, evidentemente, é que a cada dia aperfeiçoemos o caráter de sua santidade em nossa vida. E aí, infelizmente, tem muitos cristãos que estão passando por uma disciplina de Deus, a qual, pela soberania e pelo amor dele. Talvez você não compreenda isso agora, talvez você não entenda isso agora, você não aceite isso agora. Onde já se viu mostrar amor, me permitindo passar por essas dificuldades? Eu não sei qual é a sua história. Eu já conversei com tantas pessoas que tiveram tantas histórias difíceis, das quais eu não posso nem dizer eu entendo isso, porque eu não passei por aquilo para entender aquilo. Mas existem muitas pessoas que, quando passam por isso, não enxergam o amor e o cuidado de Deus. E ainda muitos vão ao extremo e acusam o diabo de estar fazendo em sua vida aquilo que Deus está, na verdade, por trás. Seja ele fazendo ou ele permitindo. A única coisa que Deus não faz, claramente na Bíblia, é tentar ninguém, mas permitir que passe pelo sofrimento. Esse sofrimento que este mundo causa, o Senhor Jesus disse que nós teríamos aflições no mundo. E aí nós não precisamos nem dialogar ou filosofar de onde é que vêm essas aflições. Se vem do mundo, se vem do diabo, se vem de Deus, não precisamos nem filosofar sobre isso, porque uma coisa eu tenho certeza: Deus não idealizou e nem planejou o sofrimento para ninguém, mas o pecado trouxe isso. Isso é um fato. E nós estamos sujeitos ao pecado nesse mundo. E a consequência do pecado que atingiu a natureza, os animais, os seres humanos e tudo aquilo que existe. Mas o que eu quero dizer é isso. Se você não entende a razão do seu sofrimento, dobre os seus joelhos no chão, busque a Deus, pergunte onde é que está a luz no fim do túnel que você não enxerga, o que Deus quer falar para você. Existem tantas pessoas que só se encontram com Deus no último dia da vida. Não deixe isso acontecer com você. Não permita encontrar-se com o Senhor somente no último dia da sua vida. Ok, se isso acontecesse, seria maravilhoso e sim, você iria morar no céu. Mas para que sofrer tanto aqui nessa terra até lá? Seja feliz, seja superabundante aqui, mesmo passando por lutas e aflições. Porque disso o cristão fiel, temente a Deus e que ama a Deus, é plenamente capaz por meio da graça dele. Perseguidos pelos judeus, prontos a desistir da jornada, o autor conclui que aqueles irmãos estavam desanimados, deprimidos e prontos a desistir, versículo 12. A repreensão, então, é para que restabelecessem o ânimo e continuassem firmes na caminhada. Fazei caminhos retos para os pés, versículo 13. É o mesmo que firmar os passos na caminhada para a glória eterna. Se os pés estão mancos, ou seja, desencaminhados, a orientação é que sejam curados, orientados a caminhar retamente nos caminhos do Senhor. Aqui também podemos entender como uma exortação a cuidarmos uns dos outros nessa dolorosa vida. Veja o versículo de número 12.
Por isso, restabeleceis as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Não desanime, não desista. Persevere na fé porque vale a pena. Vale a pena. O primeiro dia na eternidade com Deus mostrará que vale a pena todos os sofrimentos pelos quais passamos nessa vida. Primeiro dia. E também o autor, ele estava nos ensinando a cuidar uns dos outros, porque somos frágeis. Somos pessoas que sofremos com as nossas emoções. Somos realmente tentados a desistir. Cuidemos então uns dos outros. Os versículos 5 a 6 falam claramente de uma disciplina de Deus para a vida de seus filhos. Lutero assim comentou essa passagem: se tantos julgamentos, dores, mortes, martírios, cruzes, espadas, fogo e coisas desagradáveis com os quais os santos são castigados, são varas paternais e correções amorosas, o que será a ira do juiz sobre o ímpio? E se tal julgamento começa na casa de Deus, qual será o fim daqueles que não creem no Evangelho? Ora, Lutero fez uma boa análise do que realmente estava acontecendo com os cristãos e mostrou um pouquinho na sua frase dos tipos de mortes que eles estavam fazendo e concluiu: se tudo isso pela rebeldia deles, porque os judeus eram muito rebeldes, mesmo aqueles que vieram para o cristianismo estavam agora abandonando o cristianismo e por razões que parecem até justificáveis. Afinal de contas, quem é que quer passar por todas essas coisas que eles estavam passando? Mas o que foi que Lutero concluiu? Que se isto é uma correção que vem da casa de Deus, a fim de realmente levar tal pessoa a ponderar que realmente vale a vida na eternidade, o que dirá então sobre aqueles que resistirem ao Evangelho? Sabe o que eu concluo, pensando junto com Lutero? Por mais que este mundo seja difícil, e por mais difícil que seja mantermos a nossa fé, vale a pena. Vale a pena. Ainda que hoje você não consiga entender o quanto valerá a pena, mas um dia você entenderá. É importante notar que no versículo 5, o autor aos Hebreus cita Provérbios capítulo 3, versículos 11 a 12. Seu objetivo é nos lembrar que os filhos de Deus devem se submeter à educação que vem de seu Pai. Se somos filhos de Deus, não podemos viver como quem não aceita sua disciplina. Por mais dolorosa que seja ela, nos prepara para vivermos com Ele. Não se esqueça que o primeiro dia na eternidade com Deus compensará qualquer sofrimento que você atravesse nessa vida. Não se esqueça disso. Os sofrimentos pelos quais passamos, e por certo, Senhor, foi por isso que o Senhor Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflição. Se fosse da vontade de Deus poupar a nós cristãos do sofrimento, Ele tem poder o suficiente para fazer isso, mas Ele não quis. Então, se Deus permite, certamente é porque Ele sabe que isso é a educação. Isso é o deserto da vida, que é a escola divina, que nos treina, que nos capacita a nos quebrantarmos, a dependermos de Deus, a realmente participarmos da santidade de Deus, que é quando nós reconhecemos quem Deus é, quando realmente nós começamos a viver a virtude divina na nossa vida. Por confiar em Deus, nós passamos a ter mais... Quando eu passo por um sofrimento, por exemplo, eu passo a ter mais misericórdia das pessoas, eu passo a entender melhor a dor do outro.
eu passo a ser mais sensível ao outro. E tudo isso é o que Deus é conosco. Tudo isso é o que Deus é conosco. Às vezes nós precisamos realmente passarmos na pele o que o outro passa para nós amarmos aquela pessoa. E justamente foi o que Jesus disse, que o resumo de toda a lei é o amor. Então, o sofrimento é realmente a escola que Deus escolheu para nos ensinar da sua santidade, das suas virtudes. Deus permite que os seus filhos passem por sofrimentos nessa vida como uma forma de disciplina, educação, que por fim os torna aptos a participar da sua santidade. Versículo 10. Não participaríamos da santidade divina de nenhuma outra forma. Eu desafio você a encontrar outra forma de nós participarmos da santidade de Deus. Nós não queremos isso para nós. Nós idealizamos outra coisa para nós. A santidade de Deus realmente, nós tornamos-nos participantes dela quando passamos pelos sofrimentos, quando passamos a depender de Deus, quando vemos o quanto Deus é bom conosco. E assim nós aprendemos a cada dia um pouquinho com Ele. E é isso que nós passamos a transferir aos nossos irmãos. Resumindo esta sessão de Hebreus, capítulo 12, versículos 4 a 13. Amar ao Senhor implica em ser fiel a Ele até a morte, se necessário. Amar ao Senhor é isso. É um compromisso de fidelidade. Isso está muito claro nas palavras do Senhor Jesus, é só nós lermos o Evangelho. Não é uma das análises que deixa dificuldade na Bíblia. Muito pelo contrário. Ser cristão implica em ser fiel. E o nosso Senhor merece a nossa fidelidade. Ele foi fiel a nós e foi fiel até o fim. Deus, como Pai, nos disciplina como filhos. Não podemos negar sua disciplina. Ela pode não ser agradável, mas no final nos fará felizes. A disciplina de Deus pode não ser aquilo que nós queremos, pode não ser aquilo que nós esperamos. A disciplina de Deus pode não ser aquilo que nós achamos que fosse cristianismo, mas é a educação de Deus, é a escola de Deus para a nossa vida. E se nós não queremos, nós já não somos filhos, e o texto nos deixou isso muito claro. Somos bastardos. Todo sofrimento que seja uma permissão divina na vida de seus filhos é uma forma de disciplina pela qual aprendemos a participar da santidade divina. Vimos bastante sobre isso. Nós só aprendemos as virtudes de Deus por meio do sofrimento. De nenhuma outra forma, Deus consegue nos ensinar um pouco das suas virtudes. O amor, a justiça. Quando nós sofremos é que nós aprendemos a ver a dor do outro. Os melhores conselheiros são aqueles que passaram por mais sofrimento na vida. Eles agora têm a dor, o sofrimento, sabem na pele o que o outro passa e ainda têm a experiência de confiar em Deus e ver o resultado. Sabem nos ensinar a enxergar um pouco mais longe do que aquilo que habitualmente nós somos acostumados a enxergar. O apelo final é claro: restabeleça seu ânimo e continue firme na caminhada até sua chegada à casa de seu Pai. Até lá, cuide bem de seus irmãos na fé também. Continue firme, não desista, não deixe as suas dores, seu sofrimento, a sua angústia, a sua luta, seja ela qual for, não deixe fazer você desanimar. E cuide dos seus irmãos também. Muitas pessoas precisam de você e você vai precisar de muitas pessoas. Isso é ser cristão. Este foi mais um momento aprendendo o Evangelho verdadeiro. Eu sou Mário Violada. Aguardo você
para nós continuarmos estudando a Epístola aos Hebreus. Até mais.